E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar batendo um papo aqui, mostrando algumas coisas, algumas configurações sobre o Wayland e X11. Eu não sou especialista, tá pessoal? A gente não sabe tudo, né? Às vezes a gente sabe um pouco mais de certas coisas. Por exemplo, no Lutris eu consigo desenrolar legal nessa parte de jogos, eu consigo, né? Também não sei tudo, sempre pego dicas de outras pessoas. Mas enfim, aonde eu quero chegar? Acho que uns 25 dias atrás, 30 dias atrás, eu falei que tinha mudado pro Wayland, que eu tava testando o Wayland, que eu ia fazer meus testes, ia dar a minha opinião, ia falar se eu ia continuar usando o Wayland ou se eu ia parar. Então, esse dia chegou e eu tirei as minhas conclusões, eu fiz minhas modificações, eu cheguei na minha opinião. Essa é a minha opinião. Possa ser que você discorde, possa ser que você concorde, mas enfim, você é livre para comentar aí nesse vídeo aí, dar a sua opinião, desde que ela seja uma opinião sem xingamentos, sem palavrões, porque eu vou, já aproveitando esse vídeo, eu removo mesmo, tá pessoal? Eu removo mesmo e tiro a pessoa, porque eu acho que ofender, xingar, falar palavras de baixo calão, né? Escalão, mas menos assim, você sabe do que eu tô falando. Eu acho que não é legal. Então eu removo mesmo, tá? O que eu cheguei numa opinião aqui sobre o Wayland. O Wayland é muito bom. Eu vejo que ele tem uma, como é que eu posso dizer? Uma fluidez na tela do monitor, por exemplo, aqui. Eu nem digo tanto no vídeo, porque quando a gente está capturando, a gente tem perda, a gente não é real, ainda mais eu que não tenho equipamentos profissionais, né? Eu não sou no 4K e essas coisas todas. Mas, enfim, aqui né? A minha visão para o meu monitor aqui. Eu vejo que o Wayland ele trabalha mais fluido. Ele tem uma harmonia assim na tela muito bacana. Eu vejo isso. Outra pergunta. Ele dá mais FPS? Sinceramente, tem jogos que sim. Tem jogos que não faz diferença. Como eu falei, eu não sou um especialista no assunto, mas eu acho que jogos mais novos, com tecnologias mais novas, tende a aumentar um pouco o FPS sim. Jogos mais antigos, eu percebo que às vezes não tem diferença. Por exemplo, de semana passada para essa semana, eu vinha fazendo vários testes em apenas um jogo, que foi um Uncharted. E, por exemplo, eu percebi que o ganho de FPS com o Wayland era de 4 FPS. Isso sem estar capturando, eu jogando aqui pra mim, aqui, tá, pessoal? Então, 4 FPS não vai mudar minha vida. Eu acho que até 10 FPS não vai mudar minha vida. Por exemplo, pra mim que tem uma placa de vídeo, na minha opinião, boa, que a minha é uma RX 6600, ela me entrega um bom desempenho aí. Eu consigo jogar, acho que a maioria dos jogos que eu já coloquei aqui na máquina, eu consigo jogar 1080 em 1080 no alto, e ela me entrega mais de 60 FPS. Então, para esse meu hardware, eu não vejo uma diferença que eu vou ganhar 10 FPS, vai dar diferença para mim no jogo ou não. Então, por exemplo, o Wayland dá mais FPS? Em certos casos sim, certos casos não. Para mim, tem diferença? Sinceramente, não vai ser 10 FPS que vai mudar alguma coisa para mim. Por exemplo, se você tiver, que nem o Bruno, qualquer FPS que ele ganha ali para ele, como ele tem uma Vega 3, ele joga com uma Vega 3, cara, ele faz milagre lá. Então, qualquer FPS que ele ganhe para ele é vantajoso, entendeu? Então, isso vai tudo depender do seu cenário, do seu hardware, de como você joga, vai fazer diferença, entendeu? Eu acho que vocês estão me entendendo. E aí, por exemplo, eu percebi que quando eu tô com o Wayland, as minhas notificações são bugadas, ela trava aqui. Aquelas notificações, deixa eu ver como é que eu posso fazer uma notificação aqui. Deixa eu ver se eu tenho para testar. Notificações. Configurar, escolher posição. Acho que eu não tenho como testar. Eu não tenho como testar. Mas vocês sabem, aquelas notificações que aparecem no pop-up, por quem está no KDE, por exemplo. Lembrando também que isso tudo aqui é pro KDE. É o meu cenário, tá, pessoal? O meu cenário no KDE. Dizem que no Gnome o Wayland funciona melhor. Eu ainda não testei e por enquanto eu não quero fazer esse teste.
Por enquanto a minha DE é o KDE, então a gente vai se virando como pode com o KDE. Então aquelas notificações, ela fica bugada, ela fica travada, às vezes eu tenho que vir aqui e fechá-la. Outra coisa, 2 monitores é horrível. O X11 trabalha melhor com 2, 3, 4, tantos monitores. O X11 está muito mais evoluído nessa questão de monitores. Por exemplo, eu estou aqui espelhando o meu monitor como se fosse 2 monitores, como se fosse uma tela só. Então, eu jogo aqui, ó, tá vendo? Meu OBS está no meio aqui, ó. Eu jogo meu OBS aqui, eu jogo aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, vocês estão vendo? Até puxei aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó, para ocultar minha câmera, funciona. No Wayland isso não funciona. O que ia acontecer? Ele ia apertar aquela... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Esse cara aqui é o Call Runner, né? Se eu não me engano. Ele ia fazer isso funcionar. Aqui, no teclado numérico, eu tenho essa opção de ocultar. Eu colocar um QR Code aqui, é esse 5. Nossa, eu até coloquei o atalho errado. Caso você queira nos ajudar, você pode estar escaneando o QR Code aí, contribuindo com a gente. Essas coisas tudo funciona no X11. Teclas de atalho funciona melhor, no Wayland não funciona. Parece que o Wayland, ele individualiza o monitor, mesmo você estando espelhando. Parece que ele faz como se ele tivesse... É estranho. É estranho na minha opinião. Outra coisa, o que ele fala? Aqui eu gosto, por exemplo, eu vou abrir um Telegram aqui, ó, você não vai ver ele. Por quê? Eu já configuro ele para ele abrir no monitor secundário. O Telegram tá aqui, tá vendo? Então, eu já coloco para ele abrir no monitor secundário. E no Wayland ele não faz isso, cara, não faz isso. Por exemplo, vou abrir aqui, ó, esse cara aqui, deixa eu minimizar aqui, ó. Se eu colocar aqui, se você clicar com o botão direito aqui, vir em opções, você tem que definir as configurações da janela. Você pode fazer N configurações aqui de que você quer. Ela vai abrir na janela normal. Eu posso adicionar aqui uma função de janela, eu posso adicionar uma posição onde eu quero que ela abra, e eu tenho essa mania de fazer isso aqui, ó, tela, e eu coloco A0 é o meu monitor primário, e A1 é o meu monitor secundário. No Wayland, ele detecta o meu monitor primário como 1, e o meu monitor secundário como 0. Então ele detecta um pouco diferente ali. Ele faz confusão com o DisplayPort. Como eu uso um adaptador de HDMI para DisplayPort, ele não funciona direito. Então tem todas essas questões. Aqui, por exemplo, se eu colocar para ele aplicar inicialmente, ele vai aplicar nessa janela, que é a janela 0. Então eu posso dar um aplicar aqui, ó, posso fechar. Toda vez que eu abrir, independente de onde meu mouse esteja, vocês viram que eu corri o mouse para a segunda tela, independente, ela vai abrir sempre. É o que eu faço com o Telegram, Discord, abre no meu outro monitor, como eu faço com algumas aplicações. Então, para mim, isso no meu dia a dia de trabalho aqui na minha máquina é muito produtivo, porque não ficaria legal eu abro isso aqui, aí eu tenho que vir puxar para cá. Eu vou abrir isso aqui, cara, era para abrir aqui. Cara, isso me dá uma raiva. Vocês não têm ideia como isso atrapalha a produtividade do seu trabalho aí, como você está acostumado. Então, por isso, eu voltei pro X11, onde eu tenho as minhas teclas de atalho, tenho tudo, minhas notificações, minhas regras de janela, onde que vai abrir maximizado, vai abrir minimizado, eu faço tudo isso. Então, eu voltei pro X11. E aí, aonde que eu quero chegar? Pra gente finalizar o vídeo, se você tá utilizando o X11 também e você quer isso para quem tem placas AMD, tá, pessoal? Eu não tenho como mostrar com NVIDIA, porque eu não tenho um monitor com G-Sync e eu não tenho uma placa de vídeo NVIDIA. Mas, por exemplo, eu quero verificar se o meu variable refresh, que é o FreeSync, ele está funcionando. O que a gente tem que fazer? A gente vai dar esse comandinho aqui. Ó, se a gente der um Enter aqui, ó, ele pegou a minha AMD GPU, Options, Variable Refresh, True, né? Verdadeiro. AMD GPU 0, né? Porque é o monitor primário aqui. Variable Refresh, Enable. Então, o FreeSync está habilitado. Isso eu tô com o X11. Eu vou mostrar aqui no centro de informações, ó. Ele tá com X11, ok? Outra coisa que a gente pode tá dando uma verificada é no VRR, não é DRR não, é VRR Cable. Isso ele vai falar, a gente vai dar um X-Render menos progress. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo,
a minha saída HDMI 0 que está conectada como monitor primário, é o que vocês estão vendo na tela aqui, ó. Se a gente rolar até aqui embaixo aqui, ó, VRR Capable, acho que é cabo, né? 1. Então ele tá aqui, ó. Cadê? Aqui, 1. E o Ranger 0 e 1. 1. Quando não tá habilitado, já vou mostrar para vocês. Ele vai ficar com 0. Outra coisa que ele também aqui, ó, o Tier Free tá on. Então são coisas bem importantes. Se a gente vier aqui, ó, nesse DisplayPort que tá desconectado e ver o VRR, ó, ele tá 0, porque ele não tem nenhum cabo conectado. Eu tenho outro DisplayPort que não tá conectado. Vamos ver aqui o próximo, que é o DisplayPort que tá com adaptador HDMI no meu monitor secundário. Ele tá conectado e o VRR também tá 0. Então o FreeSync está habilitado no meu monitor primário, que é esse LG aqui. E aqui ele tem a resolução, ó, o frame rate. Uma outra coisa importante, para que o FreeSync funcione corretamente aqui no Linux, você tem que limitar o FPS do seu jogo. Por exemplo, para 74.97. Então você limitaria isso no MangoHood ou qualquer outra ferramenta que você utilize aí. Você pode estar fazendo isso. Quando eu tô jogando aqui, só eu tô jogando, eu faço isso. Quando eu tô gravando vídeo, eu não faço porque a galera quer ver a quantos FPS o jogo tá rodando, ok? Outra coisa, agora, como eu vou fazer essas configurações, RB? Nós vamos fazer agora para você ver como você vai estar fazendo isso no X11. A gente vai dar um sudo nano barra etc barra x11, esse x é com letra maiúscula, barra shorg.conf.d barra, aí esse arquivo 20-amdgpu.conf, esse arquivo a gente vai criá-lo. Eu peguei tudo isso da wiki do Arch Linux, ok? Ah, Rodrigo, funciona para Debian? Vai funcionar também. Isso vai funcionar para qualquer distribuição. Você vai dar um Enter, ele vai pedir sua senha. Como eu já criei, ele vai aparecer assim. O seu, ele iria aparecer todo em branco, ele não ia ter nada, porque a gente está criando esse arquivo agora. E aí, lembrando que eu vou deixar todos os comandos no primeiro comentário fixado. Agora você vai colar esse comandinho aqui dentro, vai identificar que é AMD. Quando a gente deu alguns comandos lá, você lembra que ele falou AMD e tal, AMD, o drive, o AMD GPU, esse é o módulo do kernel que a gente está usando. O options, o tier free tá igual a 1. 1 é habilitado, 0 é desabilitado. E as opções do variável refresh tá igual a verdadeiro. Tem mais opções que você poderia pôr? Tem mais opções que você poderia pôr. Mas essas são as mais básicas que vai estar funcionando, ok? Você vai dar um Ctrl X, vai apertar S, Enter para ele salvar. E pronto. Feito isso, quando você der esses comandos do Xunder, você vai ver que o VRR é capable, né, que é a conexão do cabo ali com o monitor, tá igual a 1, tá habilitado. Quando a gente puder também, aquele outro comando que é o grep variável refresh barra var barra log barra x0 tal log, ele também vai dar aquelas opções que nós colocamos lá dentro do arquivo que a gente acabamos de criar, o 20-amdgpupro.conf. Foi isso que nós colocamos lá, o variável refresh está identificando como verdadeiro, né? E o variável refresh habilitado, ok? Então, esta forma você vai estar conseguindo utilizar o FreeSync no X11. Lembra que no Wayland é mais fácil, né? Como eu falei, a Wayland tecnologia é uma tecnologia mais nova. No Wayland a gente tinha a opção aqui, como eu mostrei em um outro vídeo. Nesse, a gente tem que fazer tudo manual. Então, eu vou deixar todos os comandos no primeiro comentário fixado para você fazer os seus testes aí. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.